É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que ninguém vai passar fome nesse país. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês a nossa justiça brasileira. Gostaria de refrescar a memória aqui do brasileiro de quem são os juízes que julgaram de uma manobra jurídica a cassação do então deputado Delanhol. O juiz que cassou o mandato de Delanhol é o mesmo que recebeu aqueles tapinhas, de carinho, é claro, do Lula ali em seu rosto. O mesmo que disse ao presidente do TSE que missão dada é missão cumprida. Qual seria essa missão? Me parece que está bem claro qual é essa missão, né? Acabar com a oposição caçando todos. É muito fácil você conseguir ter uma governabilidade quando você simplesmente acaba com a oposição através de imposições ditatoriais. O TRE do Paraná, ele deferiu por unanimidade o registro de Delanhol. Chegando ao TSE, ele é cassado. Por unanimidade também, o TRE de Minas Gerais negou a ação do PSOL para poder cassar até então a minha cadeira de vereador em Belo Horizonte. Chegou no TSE, também foi revertida. O TSE, o mesmo TSE de agora, que censurou todas as críticas ao PT durante a campanha eleitoral do ano passado, que faz também vista grossa, né, a todas as mentiras e fake news feitas aí por Janones e companhia. O TSE também que me multou em R$30 mil por divulgar uma matéria que está ainda na Veja, inclusive do Reinaldo Azevedo, que apontava as corrupções do PT na saúde. O mesmo do presidente do TSE que quebrou os sigilos de Bolsonaro desde 2021. O mesmo STF que devolveu o mandato de vereador petista que invadiu a igreja. O mesmo STF aí que absolve 8 condenados do mensalão do crime de formação de quadrilha. Então esse governo ele não tem projeto. Ele está aqui simplesmente pela vingança. E eu quero aqui deixar aqui bem claro a todos que muitas vezes dizem que nós também estamos com medo de ser caçados. A única coisa que eu tenho medo na minha vida é de se tornar realmente uma pessoa sem alma, uma pessoa que faz tudo pelo poder e simplesmente tem preço e não valor. Espero realmente que a gente não chegue até o final da ditadura. Estamos no começo de uma, mas espero que não seja aí, chegue até os finais para que a gente realmente tenha um país livre. Obrigado, presidente. Faz um L agora e vem, vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar. Vai se lascar você também.
botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Baixamos de R$100. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. 3 centavos abaixo dos R$100. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. Essa é a lógica petista. A culpa do presidente Lula ter sido preso não é o fato dele ser um corrupto, líder da quadrilha do maior escândalo de corrupção já conhecido na história do nosso país. Não é essa a culpa. A culpa é do trabalho dos excelentes procuradores do Paraná que descobriram e dos juízes que julgaram. Então, essa é a lógica petista. E quanto ao ministro Gilmar Mendes, gostaria que ele se reservasse ao direito de se pronunciar nos autos. Se ele quer falar, ele que concorra a um cargo eletivo, vire parlamentar e aí sim vai emitir opinião. Obrigada. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui
cê vai acreditar. Mas é a favor do aborto e quer te enganar é o ladrão do povo, que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo, que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar. Mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. É o ladrão do povo, que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar. Mas é a favor do aborto e quer te enganar é o ladrão do povo, que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo, que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar. Mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. Bom dia, eu sou Gustavo Amorim Gomes, da CI Digital. Minha pergunta se dirige a Dom Ricardo, a Dom João Justino, a Dom Jaime Spengler e a Dom Paulo Jackson. Então, aos todos. A Carta ao Povo Brasileiro deste ano não se refere nenhuma vez à conversão, penitência, vida espiritual, nada diretamente ligado à visão beatífica, meta da nossa caminhada na Terra, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Trata exclusivamente de assuntos políticos que vão da guerra da Ucrânia à vacinação, passando por taxas de juros e elogios ao governo federal por nomeação de indígenas para posições de decisão. Essa preponderância de temas políticos com viés de esquerda, manifestada agora na crítica ao mercado, à reforma trabalhista e à taxa de juros, posições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, domina as declarações públicas da Igreja no Brasil desde os anos 1970. É da mesma época o início da diminuição da porcentagem de católicos na população brasileira, que hoje é pouco mais da metade, comparada com 90% de então. Há uma correlação entre as duas coisas? Considerando que o atual governo de esquerda foi eleito por 60 milhões dos 156 milhões de eleitores do país, a Igreja no Brasil está falando só com uma parte dos fiéis? Há um abismo entre a hierarquia da Igreja e a do povo de Deus no Brasil? É passado pela Comissão da Mulher esse projeto. Afinal, a maior parte das pessoas que engravidam são mulheres e homens trans também engravidam. Isso é importante deixar registrado, mas não passou pela Comissão da Mulher. Sério? Homens brancos e pela ordem. Então é importante que a gente deixe registrado isso. A maior parte. Eu peço que tire das notas gráficas que isso é fake news, gente. Isso não é fake uma aberração. news, gente. É lógico que é fake news. Não Isso é uma aberração. Trans. Você sabe o que é um homem trans? Lógico. Não, isso é uma aberração, é uma aberração que o ser humano criou. Quem engravida é a mulher. Gênesis 1. 100% Deus fez o homem. Eu gostaria de pedir que a intervenção dela fosse mantida e o tempo dela também, não sem tem interrupção. Tempo. Não tem tempo. Não está sendo marcado, mas ela está fazendo uso de fala dela. Agora Vereador Gilvan, eu vou possibilitar o uso da fala. Lembrando que a gente não está debatendo o projeto. Sim, estamos na parte do Eu também vou querer falar. Então eu acho estranho legítimo que não tenha passado pela Comissão da Mulher e pedido a nossa opinião enquanto comissão, inclusive. Acho que isso também é uma falha na tramitação que deveria ter sido acompanhada. Nesse momento estamos fazendo esse pedido. Dito isso, eu gostaria de falar para os vereadores que eu não concordo com a urgência desse projeto. Estive presente, respeitosa. Você se sente quando vê o Papa, que é o chefe da Igreja Católica, dizendo que o Lula é inocente, que foi condenado sem provas? O Papa, pela crença da Igreja Católica, ele é infalível nos assuntos da fé. Então, se ele quiser me dar uma lição sobre Santíssima Trindade, a gente aceita
de bom termo. Agora, quando ele se avança em assuntos políticos, ele está falando com uma pessoa comum e está dando a opinião dele. Infelizmente, os contatos que eles têm aqui na América Latina são muito relacionados a essa linha política, né, e muitas vezes contaminado por um debate ideológico. Ele mesmo afirma, recebi comissões lá no Vaticano, do Brasil, para defender o lado do Lula. E cadê o pessoal, né, a recepção do pessoal que defendia o combate à corrupção? Além de ser o líder religioso, ele é chefe de Estado. E quando um chefe de Estado dá palpite sem conhecer os fatos sobre outro Estado, isso é grave. Isso Tá pode se metendo ter, no isso assuntos pode internos. ter repercussões diplomáticas até. Não foi feito. Como é que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? Deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e fazer porque ela vai comprar pão, vai a... Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares que aqui estão. Ao final dessa minha fala, também trarei alguns fatos importantes sobre o que já foi falado pelo ministro presente. Mais uma rápida introdução. Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República Lula entre 2013 e 2016. Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. O dossiê, parece coincidência, mas simplesmente sumiu. Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Forjado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir um alvorada de soltura do tal Forjado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro, deputado federal Coronel Telhada, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. Bom, recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019 o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar
as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas. Primeiro fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando, a própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, seu Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando de Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. E agora, para concluir, e agora só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, ou talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala, me solidarizando com todos esses parlamentares, do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI? Por que é que existe a CPI dentro da Constituição Federal? Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento, que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. São essas as minhas perguntas e obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente Rui Falcão. Questão de ordem, presidente. Só para ficar bem claro, para quem ainda não entendeu o que está acontecendo. Hoje, o ex-presidente da República, sem nenhum indício de corrupção, sem nenhum indício de que tenha roubado nada, de nenhuma prova que possa deixar claro que ele roubou ou que ele cometeu algum crime, recebeu a Polícia Federal na sua casa, teve o seu celular apreendido, não só dele, mas a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e para piorar ainda, 3 pessoas muito próximas a ele foram presas. Qual o crime? Parece piada, mas não é. Suspeita de terem falsificado um cartão de vacinação. Preste atenção, vou repetir. Usando o inquérito das milícias digitais, que não teria nada a ver com isso, né? Mais uma vez instrumentalizando esse inquérito eterno que foi instaurado justamente para colocar a direita e os conservadores no Brasil em constante vigilância e suspeita. Foram presas 3 pessoas próximas ao presidente Bolsonaro,
mais busca e apreensão e apreenderam seus celulares. E hoje mesmo ele terá que ir na Polícia Federal para prestar depoimento, e há a possibilidade dele nem sequer sair de lá. Essa é a parte mais preocupante, porque no Brasil não existe mais justiça. Agora, por que isso está acontecendo hoje? Vamos lá, vamos entender. Ontem, o governo, o sistema, o judiciário, a podridão do nosso país tentou a todo custo aprovar a PL da censura, que acabaria com a liberdade de expressão. A oposição fez uma excelente mobilização e conseguiu impedir que eles tivessem os votos necessários para aprovação. Ontem, esse projeto seria derrubado de uma vez por todas. Para que isso não acontecesse, uma manobra foi feita e eles conseguiram postergar, adiar a votação do projeto para daqui 2 semanas. Ontem foi uma derrota para o governo. E o que acontece no dia seguinte? Usando um inquérito relacionado à milícia digital, algo que nunca existiu, mas agora no governo Lula existe, comprovadamente existe. Inclusive até a SECOM fala em financiar influenciadores para defenderem as pautas do governo. Inclusive esses influenciadores trabalharam ativamente agora com base em orientações diretas da SECOM para apoiar o projeto da PL aí, da censura. Mas eu não tô acreditando nisso, meu Deus do céu. Usando o inquérito de milícia digital, que não tem nada a ver com isso, eles estão prendendo pessoas inocentes por suspeitas de terem falsificado o cartão de vacinação. Falsificado um cartão de vacinação. Suspeitas. Enquanto isso, o André do Rap está recebendo o seu helicóptero de volta, os seus apartamentos, o seu barco de volta, envergonhando a polícia que já estava usando esse helicóptero como uma ferramenta para poder lutar contra o crime. Esta é a situação que a gente está agora, meus amigos. Essa foi uma clara retaliação pela não aprovação do PL da censura de ontem. Essa vai ser a perseguição. Eles estão criminalizando a oposição. Quer dizer que todas as vezes que a oposição tiver alguma vitória, algum avanço no Congresso, algum avanço político, eles vão prender as pessoas usando inquéritos ilegais, abertos de ofício, sem nenhuma evidência de que o que eles investigam realmente seja concreto. Sinceramente, não tem como não ficar chocado com o que está acontecendo. O Brasil virou um circo isso daqui, não tem justiça, não tem processo legal, não tem direito de defesa, inquéritos são abertos de forma ilegal. E agora usando a Polícia Federal ainda para fazer busca e apreensão na casa do ex-presidente, que não tem nenhum indício de corrupção. Absolutamente nenhum. E aí, como não conseguem pegar o cara por corrupção, usam cartão de vacinação falsificado. É sério? Esse é o nível de desespero agora? Quer dizer que todas as vezes que nós derrotarmos o governo lá no Congresso, nós seremos presos? Por atravessar a rua fora da faixa? Que absurdo é esse, meu Deus? Que eu quero colocar para vocês, sempre a vida inteira a matéria-prima do PT é pobre. Sim. Sempre foi o pobre. Enquanto tiver bastante pobre, eles têm bastante voto. Porque eles pegam o voto do pobre e o dinheiro dos ricos e pegam a companheirada e pegam a carreta furacão e emprega todo mundo. Isso a gente está vendo claramente. Lula chamou o orçamento secreto que vigorou no Congresso Nacional durante o governo Bolsonaro de maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Em 19 de agosto, Simone Tebet acrescentou: podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Em 19 de dezembro, o STF declarou inconstitucional o uso do orçamento secreto. Atualmente, em março de 2023, no entanto, está em vigor no próprio governo Lula o orçamento secreto do PT, revelado pelo Estadão e confirmado pela CNN. A variante petista do mecanismo de pagamento de emendas parlamentares consta na portaria assinada pelos ministros Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, de Gestão, e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. O documento atribui a Padilha, não mais Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, o poder de centralizar a negociação com o Congresso de verbas controladas pelo governo, sem prever medidas para tornar público quem serão os congressistas atendidos, nem garantias de distribuição igualitária entre eles para alocação. A gente tá no governo do Lula. Glória a Deus. Por favor. Não, cara, tu tem que ver o alívio que é dentro da escola. É unbelievable. Mas tu tem que ver o que é o alívio. Tanto que hoje eu consegui ficar dentro da sala de professores, coisa que eu nunca fazia.
Eu nunca fiz. De ficar dentro de sala de professores. Tá dando para ficar. A minha escola aqui em São Leopoldo, a que eu tenho mais horas, que é assim agora, é uma escola onde a chapa que ganhou tem uma identificação de esquerda e petista muito maior, né, do que a chapa anterior. E hoje está de aniversário a guerra da Ucrânia. Qual a tua avaliação, Maurício, da guerra da Ucrânia? Eu não mandei um cartão. Eu não mandei um cartão de felicitações ao Putin. Esqueci que era hoje que fazia um ano. Mas eu não vejo a hora que ele manda umas 18 bombas nucleares na Ucrânia, na Inglaterra, na Alemanha, e acabe com a Europa inteira. No íntimo, o que eu mais quero é isso. E hoje está de aniversário a guerra da Ucrânia. Qual a tua avaliação, Maurício, da guerra da Ucrânia? Eu não mandei um cartão. Eu não mandei um cartão de felicitações ao Putin. Esqueci que era hoje que fazia um ano. Mas eu não vejo a hora que ele manda umas 18 bombas nucleares na Ucrânia, na Inglaterra, na Alemanha, e acabe com a Europa inteira. No íntimo, o que eu mais quero é isso. E hoje está de aniversário a guerra da Ucrânia. Qual a tua avaliação, Maurício, da guerra da Ucrânia? Eu não mandei um cartão. Eu não mandei um cartão de felicitações ao Putin. Esqueci que era hoje que fazia um ano. Mas eu não vejo a hora que ele manda umas 18 bombas nucleares na Ucrânia, na Inglaterra, na Alemanha, e acabe com a Europa inteira. No íntimo, o que eu mais quero é isso. Mas eu não vejo a hora que ele manda umas 18 bombas nucleares na Ucrânia, na Inglaterra, na Alemanha, e acabe com a Europa inteira. Por que a classe artista se voltou contra mim? Era até 10 milhões por mês. O cara podia pegar por ano na Lei Rouanet. E não prestava conta. Nós passamos para 500 mil. Merreca, né? Imaginem 500 mil no bolso de vocês aí. Nossa. E com critério. Aí o pessoal tem que ficar revoltado mesmo. Olha, ele não é democrata. Ele ataca instituições democráticas. Ele prega a guerra e não a paz. Porque tem pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, que eles precisam um pouco da gente. Os mais ricos não precisam. Os muito ricos, às vezes, precisam porque sonegam, ou às vezes não pagam o imposto necessário, ou às vezes querem muito dinheiro emprestado. E não tem outro jeito da gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Você tem gente que tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo, tem internet, banda larga, tem tudo. E tem outras pessoas que não têm nada. É para essas pessoas que não têm nada que a gente precisa levar um pouco. E todo mundo aqui sabe que o pouco que a gente leva para essas pessoas pobres deixa eles agradecidos por resto da vida. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. A inflação da Argentina subiu mais uma vez, ou seja, era possível que subisse mais, Herédia. Que situação terrível, hein? Subiu mais uma vez em fevereiro e fechou em 102,5% em 12 meses. Está empobrecendo bastante. Eu passei minhas férias na Argentina. Uma pobreza muito grande. Que tristeza. $1 vale 370 pesos. Você tem que andar com várias notas na bolsa. Vamos dar uma olhada $1, aqui. 370 $1, pesos. 370 pesos. Olha, isso aqui é uma lástima, gente. Isso aqui é uma coisa absurda. Uma situação que serve de alerta, né, para o mundo inteiro, de olhar e dizer, não vamos entrar por esse caminho, por esse descontrole. O Brasil está longe disso, mas é importante a gente acompanhar. É importante esse reforço, que está longe disso, né? Mas o Brasil está longe disso, mas a gente já viveu. Então é aquele alcoólatra que não pode tomar nunca o próximo gole. O preço dos móveis está chamando um pouquinho a atenção, porque mesmo para um palácio, não é? Bumbum tem que ser muito valioso para sentar num sofá de R$65 mil, hein, meu caro Gustavo Uribe? E não é um mero sofá. É um sofá com mecanismo elétrico reclinável e revestido em couro. E por isso o preço do sofá.
Como todo cidadão comum, a presidência da República também teve problemas com entrega de imóveis, viu, Rafael Colombo? Inicialmente eram 11 imóveis comprados, que davam um montante aí de R$379 mil. Só que 6 imóveis não foram entregues, 5 na verdade. E aí acabaram sobrando 6 imóveis no valor de R$196 mil. E nessa lista de imóveis que foram adquiridos para a ala privada do Palácio do Alvorada, a ala privada é o primeiro andar, onde não podem entrar visitas, por exemplo, para a segurança do casal presidencial, onde estão as suítes. Foram adquiridos, por exemplo, este sofá que falamos agora, no valor de R$65 mil. Houve também uma cama king size que acabou sendo adquirida, revestida em couro grão natural. Eu não faço nem ideia o que seja couro grão natural, porque eu só compro móvel usado, em feira de garagem, viu, Colombo? No valor de R$42 mil. Houve também um colchão Masterpiece Top Visco, de R$8 mil. Uma poltrona ergonômica revestida em couro, no valor de R$29 mil. Todos esses objetos foram adquiridos com o argumento da presidência da República de que eram urgentes para a mudança do casal presidencial, que se mudou para o Palácio da Alvorada em fevereiro. Permaneceram durante um mês, em janeiro, em um hotel de luxo aqui de Brasília. E também houve dispensa de licitação para o pagamento desse hotel, publicada no Diário Oficial da União, no valor de R$216 mil. Angélica, faz o seguinte, olha. No domingo, você faz o seguinte, você abre a caixa e você mostra os vibradores que você deu de presente para sua mãe, tá? Mostra todos, coloca todos na mesa, todos. Aí, você pega e faz o seguinte, você mostra os vibradores que você ganhou dos seus filhos, junto com o Luciano Huck, assim, mas no almoço, Dia das Mães. Olha que gostoso. E aí, à tarde, depois do café, do bolo, tal, você faz uma live, inclusive com a sua mãe, mostrando como usa. Olha que gostoso. Olha que lindo que vai ser. Não vai ser bonito demais isso? É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. Companheirada, o arcabouço fiscal é um ataque aos servidores públicos, mas principalmente a toda a população, trabalhadores e trabalhadoras, o povo preto e pobre desse país que depende dos serviços públicos. Porque esse arcabouço fiscal em nada resolve os problemas da Emenda Constitucional 95. Pelo contrário, ele é muito perigoso, porque sim, vai atingir os recursos da saúde e da educação pública. Nós que estivemos aqui em 2021, que fizemos com que a reforma administrativa, que era um projeto do governo Bolsonaro, que atacava mais uma vez os serviços públicos, nós estivemos aqui diante de uma pandemia, diante de um governo de extrema direita, e nós derrotamos a reforma administrativa. E mais uma vez, nós temos que seguir o caminho da luta para dizer não ao arcabouço fiscal. Não a essa medida que ataca os trabalhadores e trabalhadoras. Mais uma vez, estaremos aqui e, se for necessário, nós vamos ocupar sim esse Congresso para dizer que nós estaremos do lado dos trabalhadores e trabalhadoras. É muito importante que a gente
gente pressione o governo Lula e que ele cumpra o que ele prometeu durante a campanha, que é investir nos serviços públicos, que é investir na carreira dos servidores. Nós estamos aqui porque nós temos direito de, assim como apoiar o governo nas medidas que são importantes e progressistas, de também criticar quando esse governo está pautando as pautas da direita. Nós temos o direito de estar aqui e dizer que nós não vamos admitir que o governo Lula, um governo que a gente fez campanha pra caramba para eleger, esteja aprovando um arcabouço fiscal que vai atacar tanto a população. Então, companheirada de luta, vamos estar juntos mais uma vez para reivindicar, para derrotar o arcabouço fiscal, para derrotar a reforma administrativa. Racista, machista, homofóbico, ladrão, cloroquina queria enfiar na gente. Enfiou, um monte de gente tomou isso aí. Tá? Melhorou, isso eu quero ter a ciência de provar isso aí. A gente aqui estuda ciência. Não, isso aí, ó, isso aí é mentira de WhatsApp. Mentira de WhatsApp. Aqui eu penso no nazismo. Aqui sai tudo que é coisa de nazista daqui. Eu tô ganhando risco agora. Eu sei, eu posso até levar um tiro do pai de vocês que é assim, ó. Tá? É assim, eu nem tenho camiseta vermelha, eu tenho uma camisa de banda, de BGT. Eu não posso usar, porque eu tenho medo. São agressivos? São. Vai dizer que não. Num lugar que 70%, 80% é fascista. PST é um movimento social, certo? O PCC também é. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Os pequenos e médios agricultores, não sei se você sabe, produzem 70% do que a gente come. Não, mentira. 70%. 23. Imagina. Viu? 70% do que a gente come. Pelo amor de Deus, a Embrapa tá errada. Né? Corte rápido. Faca. Não sou a favor de crime nenhum. Crime nenhum. Se o judiciário é leniente ou demora, isso para reforma é uma pena para o Brasil. Isso é crime. Crime 1, exercício arbitrário das próprias razões. Está no Código Penal. Ou o Código Penal não vale. Corte rápido. 2, só de você invadir, mesmo que você não fique, você cometeu esbulho possessório. Se você derrubou uma cerca, você cometeu dano. Se estava em mais de 3 pessoas, tem associação criminosa. Se você pede algo em troca, você está fazendo extorsão. Se você danifica a pastagem, você tem crime ambiental. Se você leva a criança, tem corrupção de menores. Se você chama as pessoas para essa ação, tem incitação ao crime. Se você leva pessoas, porque a propriedade pode ser protegida pelo proprietário com arma, tem periclitação da vida. Se você ainda leva uma arma, tem porte ilegal de arma e tem posse ilegal de arma. Sim. Quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. Tantinho assim. Deserto, ele arroz orgânico. Deputado. Arroz orgânico. Não. Olha, e é o MST que produz lá no assentamento do Marcon. Vamos respeitar a palavra do deputado. Repõe meu tempo, por favor. 2 minutos e 30, no meu prato, presidente, tinha alface. Não repousa o tempo ainda. Tá repondo ali. Alface. O agro não produz alface. Nem feijão. Nem mandioca. Nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Eu acho que ele confundiu o alface com capim, que é a única coisa que pode explicar. Aliás, meus queridos, eles devem ter uma cartilha. De onde é que eles tiraram esta cifra de 70%? Se você for agora, você que está nos assistindo, e aliás eu não sei como, não são presos por fake news, que deveriam ir presos por fake news. Esta relativização da imunidade parlamentar que nós temos assistindo diuturnamente, deviam ser presos por fake news. Porque se você for agora no site
Ministério da Agricultura.gov.br, site oficial do governo. A agricultura familiar, a pequena agricultura, inclusive assentados, produz 23% da alimentação do brasileiro. Ela alimenta 23% das mesas do Brasil. 23%, dado do próprio Ministério da Agricultura. Se você for para a Embrapa, você vai achar esta mesma cifra, em média. Por quê? Se você pegar todos os itens da cesta básica, que são 65, dá 5,7%. Quando você exclui itens industriais que servem, né, tipo a mandioca, a soja, etc., e outras coisas, isso sobe para 31,5%. Então, em média, dá 23%. No site da Embrapa. O IBGE repete. Só que o IBGE diz o seguinte: de todos os produtores do campo, 77% são pequenos produtores e familiares e assentados. Mas é o número de produtores, não aquilo que eles põem na mesa do brasileiro. É isso que o IBGE diz. E, por fim, um deputado do PT quis me desafiar no final de semana. Ele falou que esse dado era do SEAB. Não é. O maior índice que o SEAB dá para essa agricultura no estado de São Paulo não passa de 12%. Portanto, é mentira. E este deputado, tenho certeza, confundiu o alface com o capim. Senhor ministro, que missão eles deram para o senhor? De ser o combatedor de fake news logo nesse do governo, né? Haja trabalho. Começando pelo seu chefe. Ele disse recentemente, né, esse disseminador de fake news, que 700 milhões de brasileiros morreram por Covid no Brasil. Inclusive é o mesmo, né, que há anos anteriores disse que inventava números lá fora para poder convencer ali a plateia. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo números. Gostaria de saber se existe algum mecanismo de responsabilização para casos de autoridades do governo que se envolvem na disseminação de informações falsas. Eu digo isso porque eu não sei se o senhor conhece, mas um ministro chamado Paulo Pimenta postou, 12 de setembro de 2021, teorias conspiratórias com relação à facada. E o senhor teve a pachorra de falar com o deputado Kim e também Gustavo Gaia, que o senhor de forma alguma disse que estava colocando em xeque a facada, mas sim a narrativa em volta. Mas nós temos aí a internet e brevemente você coloca facada no seu Twitter, ministro. Você tem aqui alguns tweets seus do dia 17/9/2021 que diz o seguinte: juiz explica por que desconfia da facada de Juiz de Fora. É um forte indício da farsa. E com um outro tweet diz o seguinte: coincidência ou não, o mesmo médico dá facada, entre aspas. Um outro tweet seu diz que Carlos Bolsonaro apela e posta imagem de Jair numa cena que coloca em xeque a facada, em aspas. Nem o Bolsonaro acreditava que ganharia a eleição. Aquela facada foi muito estranha. Outro do tweet do senhor: novo documentário sobre facada, também aspas, o senhor postou, reforça suspeitas e necessidade de apuração. Então o senhor simplesmente mentiu. O combatedor de fake news está cometendo mentira aqui. O senhor não tem vergonha, não? Inclusive, recentemente, o senhor postou o seguinte: como será que os Estados Unidos vão receber a notícia de que o ex-presidente da República fraudou documentos para desrespeitar as leis americanas? Só que, ministro, horas depois, o senhor foi desmentido, inclusive por fontes do governo americano, que disse que Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Próxima pergunta: quem serão os responsáveis por verificar as informações no âmbito da campanha Brasil contra Fake? Vão ser pessoas como o senhor, que diz que, para poder provar que o PL da censura não é censura, quer censurar as plataformas. É o senhor que, por exemplo, os seus funcionários da secretaria produzem materiais contra deputados que estão, na verdade, a favor da PL da censura, atrelando a massacre das escolas. Vão ser pessoas como o senhor, que vai ali defender a liberdade midiática, mas desrespeita a jornalista Raquel Landim, e não foi uma mero expressão, não, senhor ministro. Quando você pergunta para ela: você é jornalista? Faz sentido? A senhora é jornalista? Sim, formada. Pela Universidade de São Paulo.
Você está colocando o seguinte, olha, você é capaz, você tem competência para poder me fazer aqui essa pergunta, você está, obviamente, ofendendo essa jornalista. É você, ministro, que se espanta com o Telegram defender um posicionamento, uma liberdade, né? Que se espanta do Google, por exemplo, defender uma liberdade de ser contrário ao PL da censura, mas não se espanta quando o seu colega, Haddad, pagou o Google em anúncios para poder falar que ele era o melhor prefeito de São Paulo. O senhor não se indignou quando, por exemplo, o Lula pagou o Google para poder dizer que ele era inocente. Ou seja, na verdade, não é que vocês são contrários aí à questão. Vocês usam a plataforma da maneira como convém. Então, eu só gostaria realmente de saber se vão ser pessoas da sua incompetência, né, que irão estar à frente. Eu imagino que sim. Mas eu preciso mostrar para o Brasil a montanha de mentiras que é o senhor. Precisa de dinheiro, né? Sim. Sim. Trabalhe. Não foi feito. Como é que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? Deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e fazer porque o cara vai comprar pão, vai a... Ei, Fred, tá satisfeito de ter feito o L? É claro que eu tô, Barney. Eu tô aqui esperando a picanha prometida que o Lula vai dar. A picanha do Kid Bengala? Que mané Kid Bengala o quê? A picanha passada na farinha? Qual planeta você vive? Mas, Fred, meu amigo, não tem picanha. Você não tá vendo que você foi enganado? Ah, eu vou embora. Vou nada. Eu vou rir um pouquinho mais de você. O Bonet falou, ele não deve nada pra justiça. Ele vai aumentar a gasolina. Você não tá vendo? Esse aumento vai ajudar os pobres. A Mira Leitão falou. Se do que dependesse de mim a gente tinha aumentado, era dia 1º de janeiro. Nós demoramos, foi demais. Chefe, mas coitado do povo, isso representa quase R$1. Que bosta de povo, dona Ana, para de falar em bosta de povo, que eu já cansei de te dizer que eu tô cagando. Eu tô cagando pra negócio de povo. Eu quero mais é que o povo se lasque. Droga! Olha, eu estou de acordo com o chefe. Por mim, o povo que se lasque, nós temos que aumentar os impostos, porque isso representa mais dinheiro público entrando nos cofres e, consequentemente, dos nossos bolsos. Então, eu acho que o... Tu concorda com tudo que o chefe fala, porque tu é muito de um baba-ovo. É isso que tu é. Olha, você me respeita, que baba-ovo é você, sua vagabunda. Cala tua você é uma boca, vagabunda. bandido. Você é uma vagabunda. Tá bandido. Bandido é você. Tudo que você o chefe é uma bandida. fala, tudo que o você chefe é uma fala, tu bandida. concorda. Cala sua boca, sua bandida. Você quer baba-ovo? Pessoal, você que fica calma. na Isso é muito bandida. boca desse Você quer baba-ovo? É negócio de dinheiro público. Tu só fala em dinheiro É público. lógico que eu vou falar em dinheiro público. É por Só isso mesmo que eu pensa em estou na dinheiro, política. só É porque eu fala gosto em de dinheiro. dinheiro. Se eu gostasse de Só outra pensa em coisa, eu não dinheiro estaria aqui agora. Tu só fala em dinheiro público. A boca desse vagabundo é dinheiro público. Acabou! Pessoal, eu concordo com a dona Ana que nós não devemos colocar essa matéria no ar, porque essa explicação não tem pé nem cabeça. E isso pode comprometer a nossa credibilidade, domínio e monopólio do jornalismo. Hoje eu gostaria, por incrível que pareça, de parabenizar o presidente Lula. É um governo de recordes. Vejamos, tem ministra envolvida não com 1, não com 2, não com 3 milicianos, mas com 5 milicianos. É um governo de recordes. Parabéns, presidente Lula. O governo Lula, em fevereiro, pouco mais após a segunda quinzena, o desmatamento na Amazônia já era recorde histórico. Parabéns ao presidente Lula. Pela primeira vez no Brasil, quem recebe um salário mínimo e meio, tendo que declarar imposto de renda. Um governo de recordes. Parabéns, presidente Lula. Criou 14 ministérios a mais. Nunca se viu isso na história. A transposição do Rio São Francisco após a sua inauguração nunca ficou 2 meses consecutivos com as suas bombas desligadas. Já são 2 meses na transposição do Rio São Francisco com as bombas desligadas e a água cortada para o Nordeste. É um governo de recordes. Parabéns, presidente Lula. O presidente Lula também mandou 9 milhões para ajudar as vítimas na maior tragédia de São Paulo. Míseros 9 milhões. Quando no governo anterior mandou-se 700 milhões para as vítimas das tragédias em 5 regiões do Brasil.
Mas o Lula vem e diz negativo, 700 milhões, 600, 500, não, vou mandar 9. É um governo de recordes. Parabéns, presidente. O STF formou maioria e decidiu na semana passada que uma lei do Poder Legislativo de Roraima não será mais válida. O STF anulou aí a lei que proibia a linguagem neutra. Bem, é impressionante porque a esquerda, como de praxe, comemorou essa decisão do STF como se fosse uma grande vitória. Afinal de contas, eles são pessoas repletas de boas intenções e querem incluir na sociedade o público LGBTQIA+, de A a Z, como eles falam, que se sentem desprivilegiados. Eles acham que para serem aceitos tem que utilizar a linguagem neutra. Então, existe uma coisa chamada realidade. E a realidade é algo impositivo. Não aceita ideologias. A autoestrada para o inferno foi pavimentada de boas intenções para fazer com que aproximadamente 1% da população brasileira se sinta abraçada pela linguagem neutra. Nós iremos excluir 43 milhões de brasileiros que têm dislexia. Vamos excluir também 10 milhões de surdos. Vamos excluir 2 milhões de autistas. E quem está falando isso aqui não é o deputado Caporeso, não. É a própria ciência, que até no ano passado era tão querida pelo público de esquerda. Por quê? Foi decidido pelo governo da França. E olha que a França é o berço do esquerdismo lá na Europa. Foi decidido que a linguagem neutra prejudica o desenvolvimento de pessoas com déficit mental. Então é assim, para fazer com que uma pequena parcela da população, que a princípio não é para ter nenhum problema mental, se sinta abraçado, eles acabam atacando todo mundo. Eu queria que esses políticos de esquerda utilizassem o Lula como exemplo. Eu detesto o Lula, mas o Lula falou o seguinte: eu tenho pedido aos meus colegas líderes do partido que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional e ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático, que a maioria vence a minoria, cumpre aquilo que foi aprovado. A gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. O Poder Judiciário adentrar o Poder Legislativo é algo errado. Isso aí foi o Lula que falou, não fui eu. Então, perde toda a nação brasileira com essa flexibilização da linguagem de gênero e perde a língua portuguesa também. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Bem, desculpa da esquerda. Drogas, né? Assim, aí fica tentando, assim, o consórcio de mídia, do ponto de vista das matérias econômicas, passou os últimos 4 anos dizendo que estava muito bom, mas podia estar melhor. Estava muito isso, mas aquilo. Agora sim, né? Tem que pegar uma notícia ruim, que é o aumento da gasolina, que você vai pagar, que eu vou pagar, que todo mundo vai pagar, que vai pressionar a inflação, que vai atrapalhar o Brasil, e dizer que isso é o melhor. É o melhor. É o melhor para quem, querida? É melhor para um governo gastador que precisa arrumar emprego até para mulher de aliado? É isso, do ponto de vista fiscal, claro, vai dar mais dinheiro para empregar mais gente, para ter mais ministério, para fazer menos coisas. Isso que é verdade, porque a gente paga mais caro por um serviço pior. Então esse desgoverno tem sido isso, tem sido um desgoverno mais caro que presta um serviço pior para a população. Então aí vem a dona Miriam Leitão, né, economista de Araque, para dizer para a gente que isso é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Ambiental deve ser na lógica, porque se é mais caro a gasolina, gasta menos, então menos CO2. Deve ser essa lógica do ambiental, né? Porque não tem outra lógica. Então, assim, olha como... Seja provável não, porque o PT tem a natureza do escorpião. Sabe como é, né? O escorpião, vendo uma grande enchente, o sapo sobrevivendo, ele ia morrer afogado, pede ao sapo para dar uma carona nele nas costas. E o sapo diz: não vou te dar carona porque se eu te der, tu vai me ferroar e eu vou morrer. Mas como? Eu não vou te ferroar e morrer junto e tal. Aí o sapo achou razoável o argumento, deu carona pro escorpião. No meio da enchente, o escorpião ferrou a cabeça do sapo. E o sapo começou a morrer e perguntou: mas como você faz? Ele disse: desculpe, é a minha natureza. A natureza do PT não é amar o Brasil nem o povo brasileiro. A natureza do PT é o poder pelo poder a qualquer preço e falta de escrúpulo. Entender que pesquisa é retrato. Ninguém briga contra pesquisa. Agora a gente só precisa entender que pesquisa é retrato. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro. Paz, Eduardo Paz, 24, Romário, 18, Garotinho, 12. Witzel, 2. Quem ganhou a eleição? Witzel.
Agora pesquisa em Minas Gerais. Ibope no dia da eleição, 2/10, na véspera, que a eleição foi dia 3. Anastasia 33, Pimentel 22, Zema 10. Quem ganhou a eleição? Zema. Colômbia ontem. Hoje, na verdade, não está acontecendo. O candidato que estava em terceiro lugar tinha 10%, ninguém dava a menor bola para ele, chegou, ganhou uma vaga no segundo turno com 28%, agora é favorito com 41%. Por quê? Porque hoje a pesquisa tem um elemento muito mais de propaganda no Brasil moderno do que de aferição mesmo. Quem paga as pesquisas? Se você olhar, tiver curiosidade, quase todas são pagas por bancos. Os 4, 5, para ter todo mundo disputando o frufru, mas tendo o compromisso de manter o sistema econômico e o sistema político, onde o suborno é mais fácil do que o convencimento. Uai, seu app de vídeos curtos. Assim como eu, por exemplo, sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas, ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi, sim, usado a pena capital em algumas situações contra-revolucionários. Então, veja, diria o grande Lukács, né? A ética, ela tem uma concretude material da sua possibilidade de realização. Então, por exemplo, os meus... O Cabral, faz um governo excepcional, porque é um carioca governando o seu estado, não é uma pessoa inventada por Rio de Janeiro. Ninguém trata com a alma que o Sérgio trata as pessoas. Eu soube que ele falou muito mal de mim, é verdade? Que luxo, hein? Ter o mais popular do mundo à minha disposição. O Sérgio Cabral, uma vez, me procurou para dizer o seguinte: presidente, eu preciso de ajuda. Eu falei: Sérgio, somos parceiros. Pela primeira vez a gente trabalhou de forma profissional. Construímos, possivelmente, a mais extraordinária parceria entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e o Comitê Olímpico. Pintou uma coisa boa, uma relação de amizade muito sincera, muito objetiva. E eu acho que nós dois somos simpáticos. Pessoal, Deltan Dallagnol foi cassado por 7-0 unanimemente na sessão de há pouco aqui do TSE em Brasília. Obviamente que todos que sempre estão na torcida pelo combate à corrupção, que Deltan sempre representou tão bem no Ministério Público, estão chocados com o fato de que no nosso país um bandido condenado em várias instâncias teve seus processos anulados e virou da noite para o dia ficha limpa para concorrer à presidência da República, e com a ajuda do TSE num processo completamente eivado de parcialidade se elege presidente da República, enquanto o deputado federal mais votado do Paraná, que colocou tantos bandidos na cadeia, inclusive o Lula, que deveria estar lá ainda, é cassado. É uma situação surreal. Parece assim a vingança, né, do sistema contra quem ousou combatê-lo, mas eu digo que parece porque isso é apenas o início da derrocada, da segunda derrocada, e aí sim definitiva desse sistema corrupto. Porque eu tenho certeza que a população brasileira não vai aceitar calada, não vai aceitar isso em casa, não vai aceitar que o Brasil seja entregue aos bandidos e que aqueles que ousaram e continuarão ousando combater a corrupção num país em que tantas dificuldades existem para isso, que essas pessoas serão caçadas com 2 S's e caçadas com C cedilha. Isso é inadmissível numa nação onde precisa triunfar a liberdade, a democracia, o Estado de Direito, o respeito à ética, e precisa triunfar o bem. Eu conto com cada um de vocês. Estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Daqui a pouco eu vou falar na tribuna para repercutir essa decisão. E vou, com toda a solidariedade que Deltan e todos que combatem a corrupção no país merecem, lembrar do grande
o objetivo que todos nós temos de fazer desse país um Brasil melhor e da nossa grande missão como brasileiros de fazer com que esse país seja um Brasil melhor e não um Brasil pior que esse pessoal aí está querendo forçar-nos goela abaixo. Vamos em frente, pessoal, e principalmente quem é do Paraná, quem é da base eleitoral do deputado federal mais votado do Paraná, tem essa grande responsabilidade de se mobilizar contra essa cassação e a favor da nossa democracia. Abraço, pessoal. Obrigado. Agora, a sua crítica quando acontecia com o Bolsonaro era muito pesada. Você ia lá e xingava o Bolsonaro. Eu quero ver você direcionar o dedo na cara deste presidente, porque também foi ele que sancionou esta lei. Fala o nome dele, igual você falava do Bolsonaro, vai ficar ruim na sua panela. O Léo Lins, primeiro o seguinte, censuraram o show do Léo Lins, mandaram tirar do ar. O Léo está praticamente numa prisão a domicílio, onde ele não pode sair do estado de São Paulo por 10 dias. Pelo amor de Deus, alguém em sã consciência me diga, é proporcional? O cara fez um show e contou piadas, ele não pode sair de São Paulo por mais de 10 dias sem avisar a justiça. Ele tem que ir todo mês avisar a justiça o que ele está fazendo, e ele não pode fazer piadas com temas sem avisar a justiça o que ele está fazendo. Censura prévia, anticonstitucional. Olha onde chegou. Outro pessoal que tô de saco cheio. Puta que pariu também. Puta que pariu também. Olha isso. Acontece isso com o Léo Lins. Aí vai o Fábio Porchat lá e comenta. Nossa, que absurdo. Quem poderia imaginar? Nossa, quem poderia imaginar, Fábio? Fábio, quem poderia imaginar? Não, você é o cara que sei lá por quê, velho. Sei lá que é pra fazer publicidade, pra agradar panelinha, beautiful people. Mas você é o cara. Você é o cara que em 2017 dizia que era contra o politicamente correto. E quando isso começou a virar mainstream, ó você aí falando que isso aqui tá certo. Ó você aí endossando o discurso. E foi esse discurso aí que tá na tela, que você endossa, dá força e propaga, que condenou o Léo. Que me... Ou você acha que eu esqueci, Porchat, que quando eu rasguei a censura da Maria do Rosário, você fez questão de fazer um programa cheio de progressista pra me linchar e você ficava, nossa, sério? Nossa, então ele tá errado. Então a censura tava certa. Porque é isso. Agora, a sua crítica quando acontecia com o Bolsonaro era muito pesada. Você ia lá e xingava o Bolsonaro, com razão, porque eu fiz isso o governo todo, tomei no cu, paguei meu preço. Cadê? Eu quero ver você direcionar o dedo na cara deste presidente, porque também foi ele que sancionou esta lei. Fala o nome dele, igual você falava do Bolsonaro, vai ficar ruim na sua panela. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. Pautas de esquerda são basicamente anticristãs. Por isso que eu falo que não existe feminista evangélica, não existe militante de esquerda cristão. Por quê? Porque não convergem.
Se você for olhar na Bíblia, as pautas que eles defendem não bate. A questão mais profunda de por que o comunismo não pode coexistir com o cristianismo é aquilo que a gente estava falando. O comunismo ele precisa destruir qualquer outra forma de influência, principalmente religiosa. Porque o cristianismo, a família, essa estrutura de poder, digamos assim, ela precisa ser quebrada antes de você implementar um regime autoritário. Você vê que até o aumento de impostos que a esquerda sempre defende, tem a ver com a ideologia. Né? O aumento de impostos é uma forma de você tornar a sociedade cada vez mais dependente do Estado. Né? O comunismo, o socialismo admitem que o indivíduo ele cresça financeiramente. Né? Então ele sufoca. Quanto maior o Estado, melhor, maior o controle. Né? Então, assim, é impossível coexistir cristianismo com comunismo. O cristianismo vai ser sempre perseguido por ditadores comunistas e por essa militância comunista que a gente está vendo que está em tudo quanto é lugar. Você vê militância comunista na televisão, você vê nas universidades, você vê dentro da cultura, você vê entre os maiores artistas no Brasil. Está todo mundo militando de alguma forma contra tudo aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita tem base bíblica. Porque hoje a gente tem muitos influenciadores que estão sendo cooptados por esse caminho da desinformação e da radicalização. E se a Unesco... Pausa, eu não sei como que o Felipe Neto consegue falar essas coisas de cara limpa assim, tá ligado? Ele foi o cara que mais se radicalizou à esquerda nos últimos 4 anos. Um dos caras que mais ele militou infinitamente. Todas as pautas extremas de esquerda ele abraçou e defendeu. Pediu desculpa por falar que de negócio de gordo. Ficou falando pra todo mundo ficar em casa na pandemia, como um militante chato, como policial fiscal da vida alheia, e ainda foi jogar futebol. Então esse é o cara mais... É o mais hipócrita que existe. Hipócrita e extremista que a internet já produziu. E ele é o anticorpo que foi produzido desse sistema para combater o sistema. O cara mais radicalizado, o vírus mais viral de todos, ele que vai ser o regulador do que você fala. Você tá entendendo o que as pessoas estão planejando? Meu Deus, como não é possível que as pessoas olham isso e não ficam com um certo nojo, mano. Eu não entendo. Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área de trás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala
Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI, nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. Os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quietos. Eles sabem que eu não os deixarei quietos. Ou seja, eu nunca tomei um remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe? Não tem problema, eu vou atrás. Acorda pro jogo, galera! Vocês são espertos, porra! Vocês conseguem entender o que tá acontecendo? O mundo não é da Barbie, caralho! A nossa liberdade tem que ser luta. A gente tem que lutar pela liberdade constantemente, senão vai vir um grupo e vai tirar da gente. Então da próxima vez que um maluco igual eu começar a falar em prol da sua liberdade, não xinga ele de nazista. Não tenta destruir a vida dele. Porque ele só tava tentando fazer você acordar. Mesmo perdendo. Mesmo se fudendo. Se eu fosse um Felipe Neto da vida, meu irmão, eu tava cagando pra vocês. Eu tava ajudando os caras a censurar vocês. A implementar a ditadura pra vocês. Eu seria muito rico por causa disso. Seria chamado na ONU. Ia ter um bando de jornalista mela cueca babando meu saco. Mas não, eu escolhi o caminho correto, que era defender o que eu acredito. Defender as liberdades.
defender você. E o que eu ganhei em troca nessa merda? Eu perdi tudo. Fui ostracizado pelo Brasil. Fui xingado de nazista em rede nacional. Por quê? Porque eu tava defendendo você, cara. Porque quem quer destruir você, quem quer implementar a ditadura pra você, tem muito dinheiro. Esses caras controlam a mídia. Vai ver se o UOL tá falando da PL como PL da censura. O UOL continua falando, não, é a PL da fake news. O governo tá querendo proteger vocês. Ah não, se você tá vendo um monte de atentado nas escolas, isso é porque a internet é livre. Dá o poder pro Flávio Dino controlar o que as pessoas podem falar, que você vai ver que não vai ter mais gente maluca na internet. Essa é a lógica dos caras. E eles são financiados por oligarquias internacionais, pela BlackRock, pela Vanguard. São empresas que são donas da maioria das Big Tech, são donas da Disney, é dona do Netflix. Esses caras são donos de tudo. E você acha que eles não estão pondo dinheiro aqui no Brasil? E pagando influenciador mela bosta pra falar merda, pra te fuder? Esse monte de influenciadorzinho que ficou me atacando, que fica me chamando de não sei o que, de burro. Esses todos são os caras traidores da pátria, comprados por dinheiro de oligarquias de bilionários internacionais. A esquerda não fica falando diretamente, toda hora, não, os bilionários são malvados, os bilionários são malvados. Eles ficam falando isso e ao mesmo tempo são os capachos dos caras mais ricos do mundo, que controlam o Brasil há centenas de anos. A gente é uma colônia dessa merda, porra! Acorda nessa porra! Bora, operação na casa do Bolsonaro. Bora, cadê? Cadê a escova? Quer saber que se o Bolsonaro escovou os dentes? Cadê? Onde é que tá a escova? Onde é que tá a escova? Cadê Bolsonaro a escova? Deixa eu ver se escovou os dentes hoje. Deixa eu ver se a escova tá molhada. E essa escovinha rosa aqui? Ah, tá, é da sua esposa. É da Michelle, da Michelle. Ah, essa aqui é a sua. É, tá molhada. Bolsonaro escovou os dentes hoje. Bora, galera da Polícia Federal, pode ir embora. Bolsonaro escovou os dentes hoje. Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares que aqui estão. Ao final dessa minha fala, também trarei alguns fatos importantes sobre o que já foi falado pelo ministro presente. Mais uma rápida introdução. Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República Lula entre 2013 e 2016. Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. O dossiê, parece coincidência, mas simplesmente sumiu. Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Forjado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir um alvorada de soltura do tal Forjado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes, estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro,
deputado federal Coronel Telhada, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. Bom, recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019 o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas. Primeiro, fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando, a própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, seu Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. E agora, para concluir, e agora só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala me solidarizando com todos esses parlamentares, do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI?
Por que é que existe a CPI dentro da Constituição Federal? Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento, que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. São essas as minhas perguntas e obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente Rui Falcão. Questão de ordem, presidente. E aí, Petralha, você comeu picanha hoje? Se eu vou liderar o rebanho, eu quero fazer isso sendo quem eu sou. Afinal, você sempre diz para liderar com o coração, né? Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Ah, eu não sabia disso. Por isso que você estava sofrendo. Como poderia liderar o rebanho sem ser quem você é? Ah, desculpa por usar o... Eu serei preso. Depois de aprovado esse projeto de lei da censura, eu vou pra cadeia. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Vossa Excelência, ao pautar este projeto, o relator comunista está colocando todos os parlamentares sob a ameaça de prisão. Atenção, nós não viraremos uma China. Este parlamento não se curvará a este absurdo que está sendo proposto. E a resposta das redes sociais e da população geral é clara: PL da censura, não! Senhor presidente, caros colegas parlamentares, Eu serei preso. Eu vou pra cadeia. Eu ofereço as minhas mãos à algema que será colocada pela Polícia Federal depois de aprovado esse projeto de lei da censura. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Vossa Excelência, ao pautar este projeto do relator comunista Orlando Silva, está colocando todos os parlamentares, deputados e senadores sob a ameaça de prisão. Diz o artigo 52, senhor presidente, que é crime promover ou financiar pessoalmente ou por meio de terceiros mediante uso de conta automatizada e outros meios ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações de internet, divulgação em massa de mensagens que contenha fato que sabe inverídico. Agora, quem vai decidir se o fato que eu estou divulgando é inverídico? É um conselho composto por pessoas vinculadas ao governo. E este governo, inclusive, deputado Marcon, tem dito que o impeachment foi um golpe. Se eu disser que não foi um golpe, eu estou manifestando algo inverídico e serei preso. É isso que diz o projeto de lei que aqui está. Aliás, esse projeto, essa nova versão no relatório, que chegou há pouco mais de 20 minutos, tem 500 alterações em relação ao anterior. Desde mudança de vírgula até supressão, alteração ou trechos inteiros acrescentados. Nem dá tempo de avaliar tudo. É tudo feito assim aqui nessa casa, deputado Cherini. Nós não podemos mais concordar com isso. Nós temos que dar um basta nesse tipo de abuso que nós vemos acontecer nessa Câmara dos Deputados. É por isso que a oposição está em plena obstrução contra esta injustiça. E eu não tenho medo de quem quer que seja. Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, que não botou na agenda oficial, mas tem reunião, para quem quiser ouvir, o deputado Orlando Silva disse hoje às 15 horas para tratar deste tema. Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, não é legislador. Vossa Excelência quer limpar a sua barra, passando a fazer configurar como crime na legislação muitas das disposições que Vossa Excelência mesmo inventou para prender, inclusive, pessoas, caçar passaportes, censurar. Me dá uma vergonha, senhor presidente, uma vergonha ver um comunista, até não diria ele, porque do comunista se espera isso, mas tantos esquerdistas que foram, inclusive, perseguidos pela censura, hoje apoiarem a censura.
apoiarem que se calem parlamentares, deputados, senadores e cidadãos. Mas é o modus operandi deles. Nós não viraremos uma China. Atenção! Este parlamento não se curvará a este absurdo que está sendo proposto. E a resposta das redes sociais e da população geral é clara. PL da censura, não! Obrigado, senhor presidente. Hoje eu não estou afim de discutir, de brigar. Lá no nosso Nordeste, é cultura, a poesia, o repente, o poema. Então, como bom nordestino, eu decidi escrever um poema e eu gostaria aqui de recitar. O nome do poema é O Amor Venceu. Quem diria que em tão pouco tempo o Brasil tanto iria mudar? Artistas voltando a sorrir, ONGs voltando a faturar. Se o Lula não cumpriu o que na campanha prometeu, e o desmatamento está batendo recorde, e o MST batendo na sua porta, nada disso importa, pois o amor venceu. Nesse governo a família é sagrada, é tanto amor entre mulher e marido, que nos tribunais dos estados dos seus ministros, arruma-se até cargos vitalícios. E por mais que o emprego formal tenha caído 50%, o pobre vai se sentir rico declarando imposto de renda, e é bom que ele aprenda que R$18 é a melhor coisa do momento. Com um belo time de especialistas, as redes sociais quer regulamentar. Não é censura, é democracia. E ai de você se discordar. Tem Felipe Neto e Manuela Dávila pro ódio combater. E já que não tem dinheiro pro piso da enfermagem, não tem problema, na camaradagem a gente encaixa os enfermeiros na Lei Rouanet. Ideologia de gênero e aborto faz quem quer, deixem de egocentrismo. Para vacinar, o que vale é a ciência. Para entrar no banheiro feminino, o que vale é o achismo. E é bom lembrar da primeira-dama e sua postura. Michele pulando no culto evangélico, horror. Janja pulando o carnaval durante tragédia, cultura. Com tanto amor nesse governo, fica impossível desapegar. Freixo foi relator da CPI das milícias e sobre milícia gostou de tratar. É crime? Calma, vamos tratar de forma republicana. O amor vai além das leis em todo mundo. Freixo gostou tanto do assunto que hoje é chefiado por uma ministra miliciana. E um governo que é top 1, ser coerente se faz necessário. Escolher o número 1 da lista do COAF para ser seu secretário. Como assim, rachadinha? Respeite o governo do rachadão. Esqueça as narrativas do passado. E se ministro quiser ir para leilão de cavalo, basta passar na FAB e buscar um avião. O preço da carne caiu e vimos toda a imprensa noticiar. Caiu só 1%? Psh, os detalhes nem precisa comentar. E se a gasolina está mais cara e o custo de vida aumentou? Para quem reclamar, aproveita. Por mais que venha o imposto da cerveja, faça seu churrasco de metáfora com muito amor. A tentativa de golpe de Estado que aconteceu aqui, a prioridade era investigar. Hoje estão cagando de medo da CPMI. Até orçamento secreto estão usando. E eu não sei o que aconteceu. Prazer, meu nome é André. Para nós restou o perdeu o mané, ainda bem que o amor venceu. Obrigado, senhor presidente. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. MST é um movimento social, certo? O PCC também é. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Os pequenos e médios agricultores, não sei se você sabe, produzem 70% do que a gente come. Não, mentira. 70%, imagina. Viu? 70% do que a gente come. Pelo amor de Deus. A Embrapa tá errada. Corte rápido. Faca. Não sou a favor de crime nenhum. Crime nenhum. Se o judiciário é leniente ou demora, isso para reforma é uma pena para o Brasil. Isso é crime. Crime 1, exercício arbitrário das próprias razões. Está no Código Penal. Ou o Código Penal não vale. Corte rápido. 2, só de você invadir, mesmo que você não fique, você cometeu esbulho possessório. Se você derrubou uma cerca, você cometeu dano. Se estava em mais de 3 pessoas, tem associação criminosa. Se você pede algo em troca, você está fazendo extorsão. Se você danifica a pastagem, você tem crime ambiental. Se você leva a criança, tem corrupção de menores. Se você chama as pessoas para essa ação, tem incitação ao crime. Se você leva pessoas, porque a propriedade pode ser protegida pelo proprietário com arma, tem periclitação da vida. Se você ainda leva uma arma, tem porte ilegal de arma e tem posse ilegal de arma. Racista, machista, homofóbico, ladrão, cloroquina queria enfiar na gente. Enfiou, um monte de gente tomou isso aí. Melhorou. Isso eu quero ter a ciência de provar isso aí. A gente aqui estuda ciência. Não, isso aí, ó, isso aí é mentira de WhatsApp. Mentira de WhatsApp. Aqui é o berço do nazismo. Aqui sai tudo que é coisa de nazista daqui. Eu tô ganhando isso agora. Eu sei, eu posso até levar um tiro do pai de vocês, que é assim aqui, ó. Tá? É assim, eu nem tenho camiseta vermelha, eu tenho uma camiseta de banda de BGP. Eu não posso usar, porque eu tenho medo. São agressivos? São. Vai dizer que não. Num lugar de 70%, 80% é fascista. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas é a favor do aborto e quer te enganar. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Igual a ele nunca existiu. É um descondenado aqui no Brasil. É o ladrão do povo que quer roubar de novo. Diz que é inocente, cê vai acreditar, mas o aborto e drogas quer legalizar. É o ladrão do povo. Olha ele aí de novo. Igual a ele nunca existiu. É a maior vergonha aqui do Brasil. É o ladrão do povo. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. O preço dos móveis está chamando um pouquinho a atenção, porque mesmo para um palácio, né, bumbum tem que ser muito valioso para sentar num sofá de 65 mil reais, hein, meu caro Gustavo Uribe? E não é um mero sofá. É um sofá com mecanismo elétrico reclinável e revestido em couro. Foram adquiridos, por exemplo, este sofá que falamos agora, no valor de 65 mil reais. Houve também uma cama king size que acabou sendo adquirida, revestida em couro grão natural. Eu não faço nem ideia que seja couro grão natural, porque eu só compro móvel usado, em feira de garagem, viu, Colombo? No valor de 42 mil reais. Houve também um colchão Masterpiece Top Visco, de 8 mil reais. Uma poltrona ergonômica revestida em couro, no valor de 29 mil reais. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. É o ladrão do povo